Eu vou falar do contexto histórico e da origem da Ucrânia e da Rússia. Bom, a Rússia e a Ucrânia têm um ancestral cultural em comum, que era a Rússia de Kiev, uma confederação de eslavos da Idade Média, e era no leste europeu. E após a invasão mongol no século XIII, os dois povos passaram separados até o século XVI a XVIII. Bom, com o colapso do Império Russo e a ascensão da União Soviética, foram criadas uma série de repúblicas para subdividir o país, e entre elas a Ucrânia. Nisso teve a ditadura stalinista, que os ucranianos sofreram o Holodomor, que foi uma grande fome que ocorreu nos anos de 1930 e que matou 20% da população da Ucrânia. Em 1954, o líder da União Soviética transferiu a península da Crimeia da Rússia para a Ucrânia. Com o fim da União Soviética, em 1991, cada ex-estado conseguiu sua independência. E pela primeira vez desde a Idade Média, eles puderam constituir seu próprio estado soberano a partir de um referendo, com 90% da população votando em independência. Em 1994, a Ucrânia entregou suas antigas ogivas nucleares no solo da Rússia, como garantia de suas fronteiras serem respeitadas. E nos anos posteriores, a Ucrânia iniciou um movimento de aproximação com o Ocidente, que deu certo. E em 2013, após um recuo das negociações com o bloco europeu, teve diversos protestos que levaram à deposição do presidente da época. No ano seguinte, a sensação de um governo pró-Ocidente. E no sul da Ucrânia, nesse mesmo tempo, estava ocorrendo diversos protestos que é pró-Rússia. O protesto foi tão intenso que um grupo de armados chamados Homens Verdes assumiu o controle da península de Crimeia e solicitou a junção por parte da Rússia. E violando os acordos assinados nos anos de 1990, a Rússia enviou tropas para segurar o controle da região e a anexou. Também teve os conflitos em Donbass, que eram grupos violentos e separatistas armados, eram todos financiados pela Rússia, e eles mantiveram o controle territorial de partes das repúblicas de Donetsk e Luhansk. Com a retaliação e intensificação dos negócios da Ucrânia e OTAN, o Putin finalmente reconheceu a independência dessas regiões, no dia 21 de fevereiro de 2022. Bom, vou falar um pouco sobre as causas desse conflito e eu vou falar também dos três principais participantes dessa guerra, que seria a Rússia, a OTAN e a Ucrânia. A Ucrânia é país vizinho da Rússia, enquanto a OTAN ela é uma organização militar liderada pelos Estados Unidos. Bom, a essência desse conflito é a preocupação de Putin, líder da Rússia, em deixar a OTAN fora dos territórios da Rússia, que seria o maior país do mundo. Bom, nesse sentido, uma região que é historicamente vulnerável ao leste europeu, que é uma região que se dá ponte à Rússia e vários outros países que fazem parte da OTAN. Bom, que seria onde se localiza a Ucrânia por si só. Bom, Putin quer ao máximo evitar que a Ucrânia se junte à OTAN. E um bom jeito de fazer isso, o jeito mais fácil, seria fazendo a OTAN ter conflitos territoriais. A OTAN não, desculpa. Fazendo a Ucrânia ter conflitos territoriais. Pelo fato de que agora sim, a OTAN ela não aceita novos membros com conflitos territoriais ativos. E é exatamente por causa disso que a OTAN ainda não está diretamente envolvida nessa guerra. Bom, eu vou falar sobre os fatos marcantes da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eu vou topear por três tópicos, que são as divisões da fase da guerra. Bom, na primeira fase, que começou no dia 24 de 2 de 2022 e ao início de junho, foi o período dessa primeira fase. Foi marcado por muitas mortes de civis. Por que isso acaba sendo marcante e não só mais um fato pela guerra? Porque quando temos guerras, o foco das guerras não é a morte de civis, e sim a morte de
outros operadores do país rival, e não dos civis do país rival. Então foi marcado por muitas mortes de civis. Tiveram muitos bombardeios por volta da capital Kiev, a capital Kiev. O intuito desses bombardeios por volta de Kiev era para que Kiev ficasse um pouco mais vulnerável a alguns outros ataques para a invasão mais tardia de alguns soldados para dentro de Kiev. Bom, a fase 2, que foi em junho, foi de junho a agosto. A usina nuclear Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, foi tomada por tropas russas, foi completamente tomada por tropas russas. Depois de um tempo, a central da usina foi desligada por um dos ataques mais intensos de mísseis que tiveram contra a Ucrânia. Agora, na fase atual, na terceira fase da guerra, que foi iniciada em novembro de 2023, que seria até agora essa fase, tiveram novos ataques de mísseis à Ucrânia, e esses mísseis agora atingiram a capital Kiev. Inclusive, Kiev durante um tempo teve uma parte dela que foi tomada, mas não foi tão à frente isso. E nessa terceira fase teve muitas mortes de civis, novamente. O foco da guerra não são civis, são os operadores do país rival. Então tiveram muitas mortes de civis nessa terceira fase, e também um bombardeio à capital Kiev. E esses são os fatos mais marcantes das fases da guerra da Ucrânia contra a Rússia. O que podemos ver é que a Rússia seria o país que mais ataca, e a Ucrânia é o país que infelizmente recebe mais os ataques da Rússia, e que tem respostas, mas não são respostas tão à altura quanto as ameaças da Rússia contra a Ucrânia, as ameaças e também os reais ataques da Rússia para a Ucrânia. Então, a Ucrânia fica como um país que está recebendo os ataques e não consegue revidar de forma igualitária. Eu vou falar sobre as consequências entre o conflito da Rússia e da Ucrânia. A guerra entre esses dois países trouxe muitas consequências para os países envolvidos e para a comunidade internacional, afetando tanto as esferas política, social e econômica. A gente pode ver alguns grandes impactos gerados pela essa guerra, por esse conflito. Entre eles, a gente pode falar sobre a Ucrânia, que contabiliza com 8 mil civis mortos e mais de 3 mil feridos. Aproximadamente 15 mil soldados russos foram mortos e mais de 100 mil estão feridos. Os refugiados ucranianos que buscam abrigos em outros países são mais de 8 milhões de pessoas. E dentro da Ucrânia existem 6 milhões e meio de refugiados internos, que eles buscam abrigos em áreas diferentes das que eles vivem, né? O aumento da pobreza da população da Ucrânia e encolhimento da economia nacional da Ucrânia por causa do conflito, aumento do déficit econômico da Rússia, isolamento diplomático da Rússia, que possui cada vez menos apoio da comunidade internacional, e encarecimento dos combustíveis e dos alimentos em todo o mundo, tendo em vista que os países envolvidos no conflito são grandes produtores e exportadores de combustíveis fósseis e de grãos, como o trigo. Mas, nos dias de hoje, entretanto, o preço de alguns alimentos tem experimentado queda, mas depende muito também. Uma outra consequência importante que eu vou estar comentando aqui é que a Ucrânia ela vem recebendo muito auxílio militar, econômico, financeiro, né, de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que eles mandam muito auxílio militar, principalmente militar, para a Ucrânia.
eu vou falar um pouco sobre os últimos acontecimentos entre a guerra da Ucrânia com a Rússia. No último dia 17 de março, o presidente Putin foi reeleito à presidência da Rússia e ele declarou em uma coletiva de imprensa que ele pretende cada vez mais invadir os territórios da Ucrânia e adentrando cada vez mais para conseguir fazer uma zona de proteção em relação ao exército da Rússia. A gente também teve um ataque no último dia 20 a uma cidade da Ucrânia, e esse ataque matou 5 pessoas e ainda tem algumas pessoas desaparecidas, então eles estão investigando para ver ali a gravidade realmente desse conflito. E a gente também está tendo uma investigação por parte da Alemanha, que está investigando a Rússia porque eles podem estar utilizando alguns mísseis que não deveriam ser utilizados na guerra. Então esses são os últimos acontecimentos desses últimos 20 dias.